Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Nascimento, estamos aqui no nosso canal Que Resenha para mais uma vez apresentar a todos vocês a resenha de mais um material bibliográfico. Dessa vez eu quero trazer um livro recém-lançado no Brasil de George Orwell, O que é Fascismo e Outros Ensaios. George Orwell, O que é Fascismo e Outros Ensaios, publicado este ano, o ano de 2017, pela editora Companhia das Letras, George Orwell, O que é Fascismo e Outros Ensaios. Orwell é um autor que dispensa apresentações, é um clássico da literatura do século XX, e aqui no nosso canal nós temos a resenha de um dos livros mais conhecidos do Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Você pode conferir essa resenha aqui no nosso canal. George Orwell é de origem indiana, nasceu no iníciozinho do século XX, migrou para a Inglaterra, onde viveu até os seus últimos dias e onde exerceu também a sua profissão principal, que era a profissão de jornalista. E esse livro, O que é Fascismo e Outros Ensaios, está muito ligado à profissão de jornalista exercida pelo Orwell aí nas décadas de 30, 40 e 50. O Orwell faleceu no ano de 1950. Vamos então às características principais desta obra, desse livro, O que é Fascismo e Outros Ensaios. Esse livro, na verdade, consiste de uma coletânea de materiais que Orwell escreveu num espaço de 10 anos. O organizador desses materiais se chama Sérgio Augusto, e ele fez uma compilação de coisas que Orwell escreveu para diversos meios de comunicação, jornais, revistas, onde Orwell trabalhou. E esses materiais apresentados aqui no livro estão compreendidos, deixa eu só conferir aqui para não errar, eles estão compreendidos entre o ano de 1938 até o ano de 1948. Então, um espaço, é uma produção aí compreendida num espaço de 10 anos. Do ponto de vista do gênero, no que consistem esses textos aqui presentes? Esses textos, a maioria deles são resenhas a livros que foram lançados ou antes ou durante esse período, de 38 a 48. O Orwell foi oferecendo, na medida em que ele foi lendo, né, que ele foi tomando contato aí com esses materiais, ele foi oferecendo ao seu leitor resenhas muito bem escritas, de um ponto de vista bastante crítico de todos esses autores compreendidos aí neste período. A maioria dos autores que o Orwell resenha são autores que, pelo menos, são desconhecidos para mim. Dos materiais mais conhecidos que estão listados aqui no livro, nós vamos encontrar a resenha do Mein Kampf, do Hitler. O Orwell escreve aqui uma resenha desse livro. Existem outros autores menos conhecidos, W.B. Yeats é um deles, o Arthur Koestler é um outro autor que o Orwell vai resenhar. Há um outro autor aqui muito conhecido, aliás, os dois últimos autores são bem conhecidos, que é o Oscar Wilde. O Orwell vai resenhar o seu livro A Alma do Homem sob o Socialismo. E a última resenha é do T.S. Eliot, Notas para uma Definição de Cultura, trabalho do Eliot, que também é resenhado aqui dentre os materiais presentes neste livro. O título, O que é Fascismo e Outros Ensaios, é, na verdade, o título de uma das resenhas presentes aqui no livro. Na verdade, resenha que o Orwell chamou de O que é Fascismo, né? É um dos trabalhos que o Orwell resenha presentes aqui no livro. A temática do fascismo é o que há de comum em todos esses textos, em todos esses trabalhos que o Orwell escreveu e que estão presentes aqui neste volume. Vocês devem imaginar que esse período de 1938 a 1948 é um período extremamente turbulento, porque vai compreender aí todo o período da Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945,
e os primeiros anos do pós-guerra. Então é um período de profundas convulsões políticas na Europa, a ascensão do nazismo, ainda repercussões sobre a ascensão do fascismo na Itália, né, o fascismo italiano, o movimento ligado a Mussolini. Então, muito dessa literatura, na verdade, reflete este contexto que todos nós conhecemos muito bem por meio dos historiadores. Então, a temática do fascismo ele vai atravessar todas essas resenhas, é o que há de comum entre todos esses trabalhos. Eu queria comentar um pouco o ensaio, a resenha, O que é fascismo? Ela que dá título ao trabalho O que é fascismo e outros ensaios. Ela é muito interessante porque Orwell vai fazer uma apreciação crítica e eu acho que é muito proveitosa, essa apreciação crítica é muito proveitosa para a nossa época, em que nós estamos, pelo menos no Brasil, vivendo um momento político muito estranho, em que todos acusam todos de serem fascistas. Então, hoje o fascista simplesmente é aquele que é diferente de mim do ponto de vista de sua concepção política, né? Não sei se vocês já se deram conta disso, fascista é sempre o outro. Eu nunca sou fascista nas minhas posições, nos meus ideais políticos. E a resenha do Orwell, O que é fascismo, ela é muito interessante porque ele vai argumentar o seguinte, que a palavra fascismo, ela já naquela época, o Orwell dizia que ele testemunhava o uso dessa palavra em todas as direções, inclusive englobando até o campo religioso. Então, os católicos eram chamados de fascistas, os trotskistas eram fascistas, os nazistas eram fascistas, os comunistas, os socialistas eram fascistas, uma série de outros grupos. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, na verdade, muito mais do que a descrição de um movimento e de um momento específico da história do século XX, ligado ao movimento de Mussolini, a palavra fascismo ganhou uma quantidade de conotações e de significados muito grande, e ela passou, na verdade, a ser um instrumento de guerra, um instrumento de disputa, um instrumento de desavença intelectual. Quando eu quero acusar alguém de autoritário, principalmente se alguém for muito diferente da minha ideologia política, a palavra fascista é a palavra ideal para rotular essa pessoa e ela se encontra bastante em moda nas pelejas, nas disputas políticas no Brasil neste tempo. Por isso eu acho que essa leitura ela pode ser bastante interessante, embora ela tenha sido esses textos tenham sido produzidos para outro tempo, tenham sido produzidos com referência a uma outra realidade. Eu acho que vale muito a pena a leitura de O que é fascismo e outros ensaios para pensarmos melhor um pouco a utilização dessa categoria a partir da nossa realidade atual e presente no Brasil. Então fica aqui a indicação dessa vez, O que é fascismo e outros ensaios, editora Companhia das Letras de George Orwell. Eu espero que você tenha gostado de mais essa resenha. Espero que você esteja gostando do nosso canal. Curta aí essa resenha, compartilhe, nos ajude a difundir esses conhecimentos para mais pessoas. Se ainda não fez, se inscreva no nosso canal, marque o sininho aqui para receber as notificações de novos materiais. Muito obrigado mais uma vez por assistir e até a próxima.